importante que é da prova A1. Vocês devem ter visto já as notas. Infelizmente, teremos várias recuperações, mas é para isso que serve, né? Para vocês terem mais uma oportunidade. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu já comecei a escrever. Olha só, uma questão que muitos não chegaram. Entrando gente ainda. Uma questão que muitos não chegaram foi essa questão aí. Não, ninguém entrou. Das raízes cúbicas de menos 64. Como o nome diz, raízes, então, nós temos mais de uma raiz, certo? E vamos ver como a gente chega nela. Entrou alguém, será? Sim, o ganhador. Então, nós temos nessa questão que pensar em raiz cúbica de menos 64. Só que a coisa não é tão direta porque ela tem 3 raízes, já que Z é raiz cúbica, então são 3 raízes. Como pode ser feito? A gente vai ter as raízes K igual a raiz enésima de P, que é o P não, Rho, que é o módulo, cosseno mais I seno. Uma das raízes é θ dividido por N. Então, aqui eu fiz a figura para vocês verem a localização desse número. Menos 64 está aqui no eixo X, porque ele é real. Se fosse menos 64i, ele estaria aqui embaixo. Mas ele está ali à esquerda. Então, o ângulo formado é de 180 graus. Portanto, fazendo 180 graus dividido por 3, desculpa, nós vamos obter 60. E o Rho, o nosso Rho aqui, é a medida em módulo. Portanto, a gente tem Rho igual a 64. Certo? Outra coisa, então, para começar, né? Já temos o Rho, 64, o ângulo 180, que a gente vai dividir por 3 e vai dar 60, que é um dos ângulos que a gente vai usar. E as partes é 2π sobre n, portanto, 360 graus dividido por 3, que dá 120. Então, nossas raízes estarão aqui. 60 graus, que é uma das raízes, mais 120, porque essas são as partes, a gente acrescenta 120, vai dar 180. 180 mais 120 vai dar 300. Então, essas são as nossas 3 situações. Por exemplo, então, as nossas raízes são... A primeira raiz vai ser... Aqui, eu tenho que pensar em raiz cúbica de 64. Portanto, vai dar 4. Cosseno de 60 mais I seno de 60. O 4 é raiz cúbica de 64. Daqui. Raiz cúbica de Rho. Vou melhorar isso. É Rho. A segunda raiz vai ser 4 cosseno de 180 mais I seno de 180. Aqui vai aparecer o menos 4, que é a raiz real. E a outra raiz vai ser 4 vezes cosseno de 300 mais I seno de 300. Não é isso? E aí vocês vão encontrar os valores, se não me engano, 2 mais 2 raiz de 3 é menos 4 e 2, acho que aqui é menos 2
I menos 2, né? Peraí, cosseno de 300 é positivo e seno de 300 é negativo. Então, mais 2 menos 2, raiz de 3. Essa primeira raiz está aqui, 60 graus. O menos 4 aqui, para 180 graus. E esse aqui, então, aqui embaixo, para o valor negativo. Certo? Essa foi uma das questões que poucas pessoas acertaram. Tá legal? Então, vai voltar na recuperação, algo parecido, para vocês, então, terem essa revisão aí e terem uma noção de como fazer. Tá legal? Inclusive, nessa prova, infelizmente, ninguém chegou ao 10, tá? Se vocês se comunicam com as notas. E a razão, provavelmente, uma das razões foi essa questão. Então, eu fiz questão de trazer para vocês. Essa semana eu devo encaminhar a recuperação. Novamente, vocês terão uma semana de prazo para fazer. Bem tranquilo. Ainda mais que agora a gente está no começo do trimestre. Temos mais tempo para terminar o trimestre até final de agosto, começo de setembro, né? Mas eu queria mostrar isso aí para vocês. Ok? Espero que tenham entendido de onde vem cada coisinha e consigam fazer para outros valores. Tá? Por exemplo, se fosse menos raízes quartas de menos 81i, aí eu precisaria pegar e ir até menos 81i, que seria aqui embaixo. Então, o nosso ângulo teria 270 graus, se fosse menos 81i. Enfim, é preciso ver a forma das raízes, essa forma aqui do K. Depois, como vai ser uma das raízes, sempre o θ dividido pelo número de raízes. E depois o tamanho de cada par. Aqui deu 120, então 60 mais 120 deu 180, 180 mais 120 deu 300, e a gente tem as 3 raízes. Beleza? Espero que vocês tenham observado para melhorar na REC. Na REC. Ok. E agora, então, vamos aos nossos exercícios, que nós estamos aí hoje com uma aula de exercícios apenas na página 120. Que estamos aí com a penúltima aula já, do setor A. Então, essa semana a gente vai fechar esse setor, né? E aí, fechando o setor B também, a gente já começa a revisão. Muito bem. Nós temos, então, que lembrar aí das nossas condicionais, né? Que a gente viu na aula passada. Condição suficiente, condição necessária. Que é o P, então, que? P é uma condição suficiente para ocorrer que? E que é uma condição necessária para P ocorrer. Exemplos. Se x é menor do que 3, então x é menor que 7. Podemos dizer que x menor do que 3 é uma condição suficiente para x ser menor do que 7. E também podemos dizer que x menor do que 7 é uma condição necessária, porém não suficiente, somente necessária, para que x seja menor do que 3. Não é suficiente, tá? É só necessário. Segundo exemplo, se x é igual a mais ou menos 3, C e somente C, x ao quadrado é igual a 9, aí nós temos necessária e suficiente. Tá certo? Na outra não, na outra só necessária, não suficiente. Aqui sim, no C e somente C, vale a ida e a volta, então é condição necessária e suficiente. Ok.
Muito bem. Então, vamos tentar responder as questões. Página 120. Com muita calma. Chegou alguém? Ah, Ana Carol. Bom dia. No início dessa aula, eu corrigi a questão sobre as raízes cúbicas de 64 negativo da prova A1. Então, e foi uma questão que muitos não acertaram. E vai voltar na recuperação para que vocês tenham esse conhecimento, ok? Então, vamos lá. Então, falando da condição suficiente, condição necessária, mas não suficiente, condição suficiente e necessária. Aqui nós temos, sendo x o número real, tal que 2x mais 1 é menor que 7, podemos concluir que isso é para nós uma inequação do primeiro grau, que a gente resolve de uma forma bem tranquila, mas aqui o autor está querendo nos dizer algo com essa questão. Vamos resolver fazendo aqui 2x mais 1 menor que 7. Vamos ter 2x menor do que 7 menos 1. 2x menor que 6. X menor do que 6 sobre 2. X menor do que 3. Certo? E aí nós temos x, um número real. Certo? O que nós podemos concluir com toda certeza? X é menor do que 3. Então, já podemos tirar isso aqui. Isso está fora. Também está fora. Também está fora. Agora precisamos decidir entre as duas que ficaram. Vejam só, x é um número real. Ok? Então, qual é o primeiro número real menor do que 3? O primeiro número real menor do que 3, se eu tenho x menor do que 3, x pode ser igual a 2, infinitos 9, certo? Mas sem chegar no 3. Ele vai estar muito, muito próximo, vai ter infinitos algarismos 9 aí, para x menor do que 3. Isso eu estou colocando aqui para vocês observarem que essa aqui, x menor ou igual a 2, está fora. Se ele dissesse números inteiros, ela estaria dentro. Mas ela está fora, porque do 2 até o 3, há muitos valores ainda. Então, uma certeza absoluta que nós temos, que se x é menor do que 3, tranquilamente, x é menor do que 5. E essa vai ser a nossa alternativa. Eu acredito que muitos pensaram logo nessa letra E, mas não pode, porque x é número real. E precisa pensar nessa forma que eu escrevi ali, 2999 infinitamente. Ok? Então, aí nós temos que assinalar letra A, de América. Ok. Vamos ver o que nos mostra o número 2. Novamente, observem, x é um número real, certo? Agora é o seguinte, veja a pergunta na primeira, podemos concluir.
E agora ele pergunta sobre quais condições. Nós agora vamos chegar novamente e sobre quais condições, tá? Na primeira era só podemos concluir. Isso vai confundir um pouco, tá, gente? Porque nós vamos chegar à mesma situação, né? Nós vamos chegar à mesma situação aqui, fazendo a continha. Nós vamos chegar novamente em x menor do que 3. Só que agora é condição, certo? Então, a gente não pode afirmar que x é menor do que 5. Sobre essa frase aí, podemos concluir que na letra A, na número 1, é diferente. X é menor do que 3, então x é menor do que 5. Isso é verdade. Agora, é condição. Para ser condição, x vai ser menor do que 3, se somente se a gente tiver isso aqui. Agora não interessa mais se é 2,999. Agora tem que ser menor do que 3. Não pode ser qualquer coisa. Essa diferença entre a número 1 e a número 2, ela realmente é uma questão muito perigosa, e porque na primeira vez está escrito só podemos concluir. Veja que a gente tem x menor do que 3, então x é menor do que 5. Agora, na segunda questão, condição para x ser menor do que 3, qual é a condição para que isso aconteça? Qual é a condição para x ser menor do que 3? Né? A condição não é x ser menor do que 5, porque pode ser o 4. Agora, se o x é menor do que 3, x é menor do que 5. Agora, x menor do que 5 não é uma condição para x ser menor do que 3. Não é uma condição. Estão entendendo? Essas coisas da língua portuguesa se misturando aí na matemática são bem complexas. Então, a x ser menor do que 5 não é uma condição para x ser menor do que 3. Porque se o x é menor do que 5, ele pode ser 4,9, pode ser 2, pode ser 4,5, pode ser 4, pode ser 3,1. Aí a condição é que o x seja menor ou igual a 2. Isso sim. Aí, se x for menor ou igual a 2, então x é menor que 3. Mais ou menos assim que a gente precisa entender. Muito bem. Escreva então essa coisa aí, sublinhe o papo de condição. E na primeira a gente só poderia afirmar, né? Então é tranquilo, menos difícil. Vamos à próxima. Cada um dos cartões abaixo tem de um lado um número inteiro e do outro lado uma letra. O que nós vamos fazer com esse cartão? Agora vamos puxar a questão para cima. Cada um dos cartões abaixo tem de um lado um número inteiro e do outro lado uma letra. Então aqui nós temos a letra A, a letra B e dois cartões virados com os números 2 e 3. Alguém afirmou que todos os cartões que têm uma vogal numa face têm número par na outra. Para verificar se essa afirmação é verdadeira, é suficiente. É necessário virar todos os cartões? É suficiente virar os dois primeiros cartões? É suficiente virar os dois últimos cartões? É suficiente virar os dois cartões do meio?
é suficiente virar o primeiro e o último? Então, vamos ver aí. Vamos inicialmente descartar que é suficiente virar todos. Por exemplo, aqui no A, nós, pela afirmação, nós teremos número par. Então, alguém afirmou que todos os cartões que têm vogal numa face têm número par na outra. Aqui eu tenho certeza que tem número par. Aqui, eu não sei. Porque diz assim, se tem vogal numa face, tem número par na outra face. Se não tem vogal numa face, então não tem, aliás, desculpa, se não tem um número par na face, então não tem vogal. Se não é, por exemplo, aqui, ó, aqui, vejam só, afirmar que se o cartão tem vogal na face da letra, então tem um número par na face do número. Se aqui é par, é vogal, então atrás é par. É equivalente a dizer, se o cartão não tem um número par, então ele não tem vogal. Porque se ele tem vogal, no outro lado é par. Certo? Se ele tem vogal, no outro lado é par. Se no outro lado não é par, então não tem vogal. Então a gente percebe por isso que seria necessário virar todos? É suficiente virar os dois primeiros? É suficiente virar os dois últimos? Vamos ver, se eu virar todos, aqui vai aparecer par, aqui vai aparecer ímpar, aqui vai aparecer vogal e aqui vai aparecer consoante. Daí é claro que eu vou ter certeza, né? Mas será que é mesmo necessário fazer tudo isso? É suficiente virar os dois primeiros. Aqui vai ter que dar par e aqui vai ter que dar ímpar. Mas aqui atrás, aqui vai ter que dar vogal e aqui vai ter que dar consoante. Vamos adiante. É suficiente virar os dois primeiros? Se eu virar aqui e ali? É suficiente virar os dois do meio? Os dois do meio. Aqui vai ter que daria ímpar e aqui daria vogal. Se eu virasse. É suficiente virar o primeiro para ver se realmente tem número par. Porque se tem vogal, o número lá é par. Virar o último, se não tem número par, não tem vogal. Epa, essa não é a condição que a gente falou? É equivalente, né? Se tem vogal, é número par. Se não tem número par, não é vogal. Portanto, observem que a frase que estou falando, se tem vogal, é número par. Se não é número par, não tem vogal. Essas duas frases são equivalentes, certo? E, portanto, elas apontam para esses dois cartões. O primeiro cartão e o último cartão. Portanto, a gente vai assinalar a letra E. Bem interessante, né? Muito bem. Como a gente já terminou, temos um tempinho ainda, vamos à aula seguinte.
Nenhum chat, nenhum aviso? Somos 15 alunos aí assistindo a aula. Nenhum comentário? Nenhuma pergunta? Tudo certo. Questões interessantes, né, povo? Então, o que nós temos hoje é o nosso PIF de indução. O que significa induzir? O que será que é uma indução? Olha só. Se eu tenho uma proposição relativa aos números naturais, e sabendo que para o número n0, essa proposição é verdadeira, se essa veracidade, P, de qualquer um deles, né, implica na veracidade de P de K mais 1, ou seja, o seguinte, então a proposição é verdadeira para todo número natural. Então, suponha assim, tem uma proposição. Ela é verdade para K igual a 5. Se o fato de ser verdade para K igual a 5 implicar que será verdade para K igual a 6, a gente vai afirmar que essa proposição é verdadeira para todo número natural. Natural maior do que 5. Maior igual, né? Do que 5. Vamos ver como é que são os exemplos relativos a isso. O teorema é conhecido como princípio da indução finita. Induzir, né? Uma coisa, se eu provo uma coisa para um número, se eu consigo provar para o seguinte, então eu estou provando que vale para todos. Aqui nós temos um exemplo. Suponhamos que haja 50 pessoas numa fila e que elas tenham senhas numeradas de 3 a 52. Cada pessoa tem uma única senha. Identifiquemos por PN a pessoa que tem a senha de número N. P3 dirá bom dia. Se PK dizer bom dia implica em PK mais 1 dizer bom dia, para todo número natural de 3 a 52, então podemos concluir que todas as pessoas dessa fila dirão bom dia. Então, suponha a situação. O primeiro da fila, ou o último da fila, o P3, vai dizer bom dia. O P4 vai dizer bom dia. O P5 vai dizer bom dia. É como se fosse, como está desenhado ali embaixo, o efeito dominó. Certo? Então, se o fato de um dizer bom dia implicar no outro dizer bom dia, isso você tem que prestar atenção, tá? O fato do 3 dizer bom dia implica que o 4 vai dizer bom dia. Isso, se ocorrer dessa forma, todos os 52 vão dar o bom dia. Mais uma coisinha para ferver a cuca, né? A cabeça. O cérebro. Vamos lá. A figura representa um conjunto de 200 peças de dominó, numeradas de 1 a 200, colocadas numa fila de tal modo que se a peça de número N tombar para trás, então imediatamente a peça de número N mais 1 tombará para trás. Isso para todo número natural de 1 a 199. Qual das proposições a seguir é verdadeira? Todas as peças tombaram para trás. Não sei. Eu não sei qual peça desencadeou a brincadeira. Acho que muitos de vocês já fizeram essa brincadeira com dominó, né? Ou com outras coisas. Então, se eu não pegar a primeira para derrubar a fila, eu não posso garantir que todas as peças vão cair.
A peça de número 2 tombou. Não sei. A peça de número 2 só tomba se a peça de número 1 tomba. Se agora já mudou de figura. Se a peça número 12 tombou para trás, então a peça de número 11 tombou para trás. Ainda não, também não. Porque o 12 pode ter sido tombado por outra razão. Ele pode ter sido o primeiro a tombar para desencadear a brincadeira de tombar as pedras. Se a peça de número 194 tombou para trás, então a peça de número 200 tombou. Essa é bastante óbvia, né? 94 vai tombar 95, 95 vai tombar 196, 196 vai tombar a próxima, e assim vai, e a 200 vai tombar. Certo? Então, essa é a verdadeira. Essa aí não foi tão difícil, né? Claro que a gente precisa ler todas para entender. E também sempre pensar o seguinte, né? A primeira peça a ser tombada não vai tombar porque alguém antes dela tombou. Certo? O 12 tombar não significa que o 11 tombou. O dedinho de alguém pode ter tombado. Número 2. Considere a sequência infinita. Números que vocês adoram, né? Raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes, raiz de 3 vezes, raiz quadrada de 3, e assim por diante. Ela é infinita. Em que cada termo a partir do segundo é a raiz quadrada do triplo de seu antecessor. Cada termo a partir do segundo é a raiz quadrada do triplo de seu antecessor. Podemos afirmar que todos os termos dessa sequência são menores que 3? Como é que nós vamos provar isso? Como é que nós vamos provar isso? Com a calculadora dá para provar? Raiz quadrada de 3 é 1,7. Não é? Esse número aqui, 3 vezes 1,7, vai dar 5,1. Raiz de 5,1 é menor do que 3. 3 vezes 5,1. Uau! Peraí, raiz de 3 vai... Não, isso é a raiz de 5,1. Vamos provar isso da seguinte forma, gente. Vejam só. O nosso autor nos ajuda dizendo o seguinte: sejam A1 igual a raiz quadrada de 3. AN igual a 3 vezes, aliás, AN mais 1. 3 vezes AN. Certo? A1 é menor que 3, tranquilamente. Vamos supor um AN menor que 3. Se multiplicar por 3, vamos ter 3AN menor do que 9. Certo? Extraindo as raízes quadradas, a raiz de
3an e a raiz quadrada de 9, teremos an mais 1, que é o nosso raiz quadrada de 3an, menor do que 3. Portanto, podemos afirmar que todos serão menores que 3. Então, pela PIF, todos serão menores do que 3. Ok? Vejam só, gente. Ele cria o primeiro. Aqui ele segue a regra, porque cada termo é o triplo do anterior, né? Raiz do triplo do anterior. O primeiro já é menor do que 3, já que nós temos o primeiro. E aí ele supõe um AN qualquer, ele supõe que um AN qualquer é menor do que 3, porque é isso que nós queremos verificar. Multiplicando por 3, porque nós temos o triplo sempre do termo anterior, raiz do triplo do termo anterior, se obtém essa expressão. Aplicando raiz, aqui aparece o próprio AN mais 1, menor do que 3. Então, se nós vimos que A1 é menor do que 3, e com isso conseguimos observar que AN mais 1 também é menor do que 3, podemos afirmar pela indução finita que todos serão menores que 3. Essa é a moral da história. Sentenças bastante profundas para essa fase de estudos de vocês, mas que a gente está aqui mostrando para vocês terem uma leve ideia do princípio da indução. Ok? Podemos apagar aqui. Vocês têm aula agora, daqui a pouco, não? Agora 15 para as 9. Sim. Tem alguma videochamada? Sim, vai ter de física. Ah, física 15 para as 9. Tá, então a gente vai deixar essa questão 3 para um próximo encontro ainda, tá legal? Para eu não atrapalhar a aula de física de vocês. A gente se despede por aqui, tá legal? E amanhã, quarta-feira, nós temos aula de geometria, equações da parábola. Tá legal? E essa questão, então, a gente fecha no nosso próximo encontro. Tranquilo? Um abraço para vocês, boa semana, boa aula de física. Beijo, até a próxima. Abraços. Tchau, abraço para todos.